A Bíblia nos diz que o Espírito é sujeito ao profeta, então o profeta nessa noite tem que pregar. E depois nós vamos orar. Mas rapidinho eu quero trazer uma palavra breve para você. Graças e paz a todos, passaram bem a semana? Foi bom? Amém. Hoje nós estamos na nossa sexta semana de 7. Sexta semana que nós estamos trabalhando sobre sabedoria. Sabedoria para viver. Amém? Para nós termos mais sabedoria no nosso viver, no nosso caminhar. E hoje eu quero falar para você sobre pensar antes de agir. Então, diga para você mesmo assim: pense antes de agir. Amém? Quando Davi olha para sua alma, ele diz assim: por que está batida a minha alma? Crê em Deus. Então você tem que falar com a tua alma e dizer para ela: alma, pense antes de agir. Provérbios capítulo 19, verso 2 diz que não é bom. E é engraçado porque não é bom é quando Deus olha para a criação e Ele vê o homem, Ele vê tudo perfeito, e Ele vê que o homem não tinha uma adjutora, não tinha um par. Deus olha para a criação e diz: não é bom. É engraçado porque tudo que Deus faz é bom, mas quando Ele olha para a criação, Ele vê o homem sozinho, irmão, solteirão, Ele diz: não é bom. Eu tenho que colocar uma mulher para dar rumo para esse homem. Então, são poucas as vezes que a gente encontra Deus dizendo: não é bom. Aqui, Provérbios, Salomão está dizendo que não é bom. O que não é bom? Não é bom agir sem refletir. Não é bom agir sem refletir. E peca quem é precipitado. Tem um ditado popular que diz que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Esse é um ditado muito popular no Brasil, né? E a realidade é essa mesmo. Nós ouvimos inúmeras pessoas, às vezes, dizer aquela frase: eu fiz sem pensar. Quem aqui já usou ou já ouviu alguém usar essa frase? Eu fiz, mas foi sem pensar. Lembra do que eu falei quando a gente tratou aqui da sabedoria para viver, sobre o que falar? E eu disse: cuide com o que você fala. E o que eu disse para vocês? Tem pessoa que metralha com palavras e depois diz: desculpa, esse tiro aí não era para você. Ou dá um tiro no meio do teu peito e diz: desculpa, foi sem querer. E aqui muitas vezes as pessoas fazem algo tenebroso por não pensarem, e quando vem o resultado elas dizem: desculpa, eu fiz sem pensar. Quem fala isso é porque percebeu que se precipitou em alguma atitude. Então o texto de Provérbios que acabamos de ler, ele nos adverte que a precipitação nos leva ao pecado. E o pecado aqui não é esse pecado no sentido de perder a salvação. Claro, dependendo da sua precipitação, Deus o sabe. Mas o pecado aqui está dizendo que aquele que precipita, ele é induzido ao erro. Diga comigo: ao erro. Quem se precipita tem grande chance de cometer um grave erro. O precipitado, geralmente, ele vai errar nas suas decisões precipitadas. Então, se a precipitação nos faz errar, por outro lado, quando nós pensamos bem, nós temos a grande probabilidade de acertar, não é verdade? Se não pensar me faz errar, então quando eu penso, me faz acertar. Amém? Estão comigo? Glória. O calorzão acaba essa semana, em nome de Jesus. Glória.
Deus é bom, fiel. Napoleão Bonaparte, um homem que sabia muito sobre guerras, ele disse: demore para tomar decisão, mas quando pensar, resolva rápido. O que quer dizer isso? Que muitas vezes nós agimos rápido sem pensar. Ele está dizendo, quando você tiver uma situação em que você tem que tomar uma decisão, pense bastante. Na hora de pensar você pode gastar tempo, mas na hora de tomar a decisão você não pode perder tempo. Então, essa frase me lembra muito Davi em Ziclag, 2 Samuel, capítulo 30, quando ele chega em Ziclag. Você sabe essa história, nós já conversamos aqui sobre essa história. E Davi e seus soldados se desesperam, os soldados querem apedrejar Davi. A Bíblia diz, e Davi se reanimou no Senhor, pediu a estola sacerdotal e foi consultar a Deus. Ou seja, Davi estava 16 anos sem falar com Deus. 16 meses, perdão. 16 meses sem falar com Deus. Davi estava num período em que ele não conversava com Deus, como nós somos acostumados a ouvir, que ele era um adorador. E nesses meses sem conversar com Deus, sem ter direção de Deus, ele fez muitas coisas erradas. Mas quando é para ele tomar essa decisão, que ele se confrontou com um grande problema, diga comigo, um grande problema. Então, quando a gente se confronta com um grande problema, é o fim do nosso orgulho, é o fim do nosso achismo, é o fim da nossa falta de fé. Todo mundo é orgulhoso com Deus, todo mundo exige de Deus, todo mundo tem uma teoria sobre Deus, até que um problema insolúvel aparece e a gente precisa de Deus. Então Davi ficou esse tempo todo sem falar com Deus, talvez pelo seu orgulho. Mas chega um momento em que o problema bate a porta e a solução vem de... Então ele vai e consulta o Senhor antes de ir atrás dos seus inimigos. Perceba, ele estava com um exército melhor que tinha, a elite de exércitos que existia. E eles tinham acabado de serem provocados, porque as suas mulheres foram levadas, os seus bens foram levados, e um monte de homem guerreiro que foram provocados, a grande chance é de eles se vingarem rapidamente. Mas antes de tomar qualquer decisão, Davi se fortaleceu no Senhor, pediu a estola sacerdotal e foi consultar a opinião de Deus. Então, antes de agir, você tem que perguntar a opinião de Deus. Nós estamos aqui hoje adorando a Ele, adorando a Deus. Nós queremos Deus para nossa família, para nossa casa. Nós estamos aqui porque cremos em algo, cremos na provisão de Deus. Mas o grande problema é, qual é a opinião de Deus sobre nossas escolhas? Qual tem sido a opinião de Deus sobre minha e sobre suas escolhas? É por isso que Davi nos ensina muito. Antes de tomar qualquer decisão, pegue a estola sacerdotal, que é o seu joelho, e vai consultar a Deus para ver o que ele acha. Porque muitas vezes nós tomamos decisões e depois vamos para Deus para dizer assim: poxa Deus, como é que tu permitiu? Cara, eu não estava lá no dia que tu tomou essa decisão. Você não perguntou para mim para tomar a decisão. Por que agora está vindo me cobrar pela decisão que você tomou? Pense antes de agir. Porque você tem que entender que decisões decidem destinos. Então diga comigo, decisões decidem destino. Tuas decisões hoje estão moldando a tua vida de amanhã. Você já parou para pensar nessa gravidade? Se as decisões,
Se a tua aposentadoria dependesse da tua vida financeira hoje, misericórdia, pastor, então está na hora de começar a se ajeitar. Se o teu casamento, amanhã depois um casamento acaba, um casamento, irmão, não acaba de domingo para segunda, de segunda para terça, de quarta para quinta. Ele acaba de vários anos para vários anos. E nesses anos, talvez você não tenha percebido, mas existem coisas que você precisa pensar para que depois não pegue lá a sua mochila e diga: eu vou embora, eu vou sair de casa. Por que você vai sair de casa? Ah, vou sair de casa por causa disso, disso e disso. Mas não é só isso. É muita coisa que se acumulou, mas ninguém conversou, ninguém resolveu, ninguém tentou resolver. Então, decisões decidem destino. Aminon, filho de Davi, ele se apaixonou pela sua meia-irmã Tamar. E o sentimento dele era tão forte por ela que ele ficou doente. Chegou a emagrecer de paixão, de amor. Coisa que só acontece na adolescência, né? Só que na adolescência a gente já é magro mesmo. Só que ao invés de usar, irmãos, a razão, ao invés de repelir os desejos pela sua meia-irmã, ao invés de buscar a Deus, Aminon fez o contrário. Ele ouviu conselhos do seu primo Jonadab. E eita, problema é esse quando a gente ouve conselhos de pessoas não preparadas. Jonadab, ao invés de dizer: primo, você está doido, vai buscar a Deus, vai te consertar, vai falar com teu pai. Não. Jonadab armou um plano, armou uma situação aonde Aminon se fingiu de doente, pediu a Davi para que Tamar fosse cuidar dele, e quando ela foi cuidar dele, ele estuprou a meia-irmã. E isso gerou um problema em família e acabou em assassinato. Sabe por quê, irmão? Porque Provérbios 14:8 diz o seguinte: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Não, vocês não estão aqui hoje? A sabedoria de um homem prudente. Vocês já viram um homem prudente? Meu Deus, existe, irmão. Vocês já viram? Amém. Um homem prudente e sábio, vocês já viram? Sabe o que esse homem faz para ser prudente, para ser sábio? Essa pessoa faz para ser prudente, para ser sábia? É discernir o seu caminho, discernir a sua vida. O termo discernir do hebraico, nakar, do grego, diakiró, quer dizer distinção, separação, julgar. É a pessoa que sabe julgar, que sabe discernir, que tem feeling espiritual para discernir quanto às astutas ciladas do inimigo. É aquela pessoa que quando vê uma situação, ela já está notando que o mundo espiritual está em um movimento. Ela discerne o seu caminho. A sabedoria do homem prudente veja, a sabedoria do homem prudente não é será, não é também, O que o homem faz, uma pessoa faz para ser sábia? Vai discernir os seus caminhos, desmistificar os seus caminhos. Não toma decisões baseadas na emoção, não toma decisões baseadas nos sentimentos, não toma decisões baseadas no fisiológico. Ela pensa, ela raciocina sobre os seus caminhos,
sobre suas decisões, sobre a sua vida. Pastor, eu nem quero mexer nessa área da minha vida, nem quero falar sobre essa área da minha vida. Se você não quer falar, é porque você precisa falar, porque você precisa discernir o que tem aí, conhecer o que tem aí. Uma vez eu fui no pastor Luzimar, um psicólogo, pastor, e eu faço terapia até hoje. Sempre conversar é muito bom com ele. E um dia ele tocou em um assunto que nem eu sabia que me toca tanto. E eu comecei a me perguntar, por que que esse assunto me toca tanto? E eu comecei a discernir, a esquadrinhar o meu coração. Isso chama-se autoconhecimento. Entende? Lá em Gênesis 27, 23, quando Isaac é enganado pela sua esposa, pelo seu filho Jacó, a Bíblia diz que ele não discerniu, ele não conheceu, ele não soube julgar qual era a voz, se era de Isaac, se era de Esaú ou se era de Jacó. Então ele não conseguiu discernir. Tudo aquilo que você não consegue discernir é uma cilada para a tua vida. Não, pastor, eu vou namorar, depois eu conheço, depois eu trago para a igreja. Eu vou fazer a sociedade, depois eu vejo. Aí eu vou comprar, depois eu vejo. Esse depois é que você não quer parar para você discernir o impacto da sua decisão. Eu vou casar e conforme o tempo vem, o amor vem, aí o tempo vem, o amor não veio, o dinheiro também foi, a briga veio, o problema veio, porque não houve discernimento. Discernir, colocar na mesa, prós, contra. O que eu vou fazer? Você acha que eu só tomei decisões certas na minha vida? Não. É por isso que eu estou aqui dizendo para você. Então Deus nos deu a capacidade de discernir, de julgar, de pensar. Provérbios 14, 15 diz assim: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem aonde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Então, o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas quando a gente é adolescente, a gente acredita em qualquer um. E não é papo contra adolescente, contra jovem, é que faz parte da nossa vida, da nossa mentalidade, do nosso crescimento, não tem como fugir. A minha mãe me dizia assim: Júnior, mas tu acredita em todo mundo, tu acredita em tudo que as pessoas falam para ti. Não é assim, meu filho. E por causa disso, muito eu me prejudiquei, porque você tem que entender que as pessoas têm malícias, as pessoas têm jeitos e trejeitos, manhas e artimanhas. As pessoas muitas vezes são áquia. Você pensa que você é esperto, mas o cara já tá mais tempo aqui do que tu. Entende? Esse dia até o Décio me abriu o olho de uma coisa que eu nem pensava, né, Décio? Falaram assim para mim: pastor, toma cuidado, porque pode acontecer isso. Verdade. Na multidão de conselhos, a segurança.
Por quê? Porque ele já enxergou uma malícia que eu não enxerguei. Mas isso é porque ele tem mais experiência do que eu tinha. Tinha outra vida antes dessa, né? O Décio já está mais tempo aqui do que eu. Então é por isso, meus irmãos, que quando nós somos mais novos, a gente acredita em tudo. A gente acredita que aquele youtuber tem a vida perfeita mesmo. Que aquela menina do Instagram, realmente ela é linda daquele jeito. E realmente ela vive a vida maravilhosa daquele jeito. A gente acredita. E o pior é que a gente vai querer fazer igual, mas a gente não consegue. A gente quer ter o dente dela, mas não consegue. Quer ter o cabelo dela, mas não consegue. Quer ter o carro dela, mas não consegue. Por quê? Porque você nunca vai conseguir atingir aquilo que é utópico, aquilo que é místico, aquilo que não existe. Aquela beleza da mulher da novela das 8, que acordava já com o cabelo feito pelo Jassa, com aquela progressiva linda, com aquela roupa de ir no casamento, às 8 horas da manhã, tomando um belo de um café, e você olha para sua mesa e compara e diz, meu Deus, o que é isso? Isso é porque a gente acredita em tudo. É por isso que é importante o conselho dos mais experientes. Só que qual é o grande problema hoje? O problema é que os mais experientes estão dizendo, não, deixa o meu filho, não quero forçar. Ele é inteligente, ele sabe mexer no celular e eu não sei. E por isso ele sabe mais da vida do que você, porque ele sabe abrir um aplicativo e você não sabe. Isso não é conhecimento. Isso não é experiência de vida. Você tem experiência de vida. Porque experiência de vida é tempo, é experiência. Não é saber abrir um iPhone. Aí muitos daqueles que eram para orientar não estão orientando. E essa criançada está crescendo com órfão de gente prudente, de gente sábia. E os pais, a mãe que é para ser um modelo, o pai que é para ser um modelo, não é modelo de coisa nenhuma. Eu não estou generalizando, tá, gente? Eu estou falando da situação geral do mundo, do Brasil. Não que você se encaixe nisso que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer para você? Que nós temos que tomar o nosso lugar. William Arthur Ward, ele foi um dos escritores motivacionais americanos mais influentes. Ele disse o seguinte: antes de falar, ouça; antes de agir, pense; antes de criticar, conheça; e antes de desistir, tente. Vamos falar comigo? Antes de você falar, ouça; antes de agir, pense; antes de criticar, conheça; e antes de desistir, tente. Amém? Isso é empatia. Não existe algo mais vergonhoso do que quando alguém começa a tecer comentários daquilo que não conhece. Aqueles teólogos de Facebook, teólogo de Instagram, de frase pronta, que a frase às vezes nem está na Bíblia, mas ele acredita que está, porque ele nunca foi lá para ver se estava ou não estava. Aliás, o domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Em um tempo onde a gente ouve muitas vozes, muitas teorias, nós estamos sobre muitas influências. Aprender a nos dominar é uma qualidade de poucos. É o autoconhecimento, é a autorresponsabilidade, é aprender a se dominar. Na realidade, o grande ativo das grandes empresas não é alguém com um diploma de Harvard, mas é alguém com domínio próprio. As empresas têm mais dificuldade de encontrar alguém com domínio próprio do que alguém com diploma. O grande ativo que vai fazer você se dar bem na sua vida é que você pensa antes de agir.
existe uma bênção em agir no tempo certo. E entenda isso. Existe uma bênção guardada para aqueles que agem no tempo certo. Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. E as suas folhas não caem, e tudo quanto ele faz prospera. O tempo certo. Existe uma bênção no tempo certo. Porque a vida é feita de tempo e de propósito. E todas as vezes que eu acelero o tempo, ou que eu atraso o tempo de Deus, eu estou perdendo alguma coisa. Existe uma bênção em dar frutos no tempo certo, na estação própria. Sabe, pastor, você está falando aí sobre pensar antes de agir, mas como que eu vou fazer isso? Bom, nessa penúltima mensagem sobre sabedoria para viver, eu quero lhe dar algumas chaves, rapidamente, eu não vou demorar, mas eu quero lhe dar algumas chaves para você não se precipitar quando você tomar decisões, amém? Não, eu não vou fazer, eu não queria expor você, mas eu queria perguntar, se alguém aqui age antes de pensar, né? Não precisa dizer nada não, só pensa. Eu sou do tipo de pessoa, pastor, que vou lá e não penso muito não, já vou e bato enquanto está quente. O apóstolo Joel Pereira, ele diz que o que determina se uma embarcação vai passar pela tempestade sem afundar é o que é feito enquanto ela está no porto ancorada. Então, enquanto você não está passando por um estresse, e o termo estresse, ele vem da engenharia, os engenheiros alemães, eles moldaram esse pensamento de estresse para representar a tensão que existe quando se aplica uma força em uma estrutura. Então, por exemplo, lá em Balneário, aqueles grandes prédios, a fundação está sob constante estresse, porque existe um peso enorme sobre aquela estrutura. Então, enquanto você não está vivendo em estresse, enquanto as coisas estão calmas na sua vida, aproveite para arrumar seu barco, para arrumar o seu casco, sabe? Para cuidar do motor. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Vai no médico, cuida do motor, cuida do casco, que é a família, cuida do relacionamento. Joga uma lenha nessa fogueira aí, irmão. Dá uma animada nesse casamento. Por quê? Porque quando você trata o barco enquanto não está vindo a tempestade, quando vier, você sabe que aquele barco não vai afundar. Por quê? Porque você cuidou dele enquanto ele estava parado. Então você não vai precisar se preocupar com a tempestade, porque você está cuidando do teu barco. Então eu quero te dar essas chaves e termino aqui. Primeiro, quando você precisar pensar em algo, decidir, agir, marque um momento para decidir. Nunca diga, tá bom, pode fazer, é agora. Só se for algo que você já tem muito na sua mente. Você já pensou, você já delineou, alguém chegou para ti e disse, posso fazer assim? Pode. Mas, em via de regra, assuntos complicados, assuntos de família, assuntos que envolvem filho de outros, enteados, pense, marque um dia para você decidir. Diz para tua esposa, para o teu esposo, calma, vou processar, amanhã eu decido. Isso acontece comigo, com a Aline o tempo todo. A Aline é muito acelerada.
A Aline o tempo todo, ela já pega o telefone, ela já vai mandar mensagem, ei, calma que eu não decidi ainda. Como tu não decidiu? Meu Deus, que demora. Calma, eu estou processando. Amanhã eu te falo. Estou processando. O que eu estou fazendo? Eu estou vendo, eu estou avaliando, estou vendo. Porque a minha decisão aqui não é a minha decisão em casa. A minha decisão aqui impacta todos vocês. A minha decisão em casa impacta a minha família. Então são níveis. A tua decisão na tua esfera de atuação de influência, ela vai impactar aquelas pessoas que estão iluminadas pela tua influência. Então, primeiro, marque um dia, pense. Hoje eu vou tirar para pensar naquilo que eu tenho que tomar decisão. É a compra de um carro, é a compra de uma casa. Em nome de Jesus, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa. Você vai ter que decidir coisas boas. Amém? Não é? Quando a gente pensa em decisões, a gente só pensa em decisão ruim, mas tem boas também que a gente também tem que avaliar. Alguém chega para você e diz assim, tem uma mansão na beira da praia por 50 mil. Pera, tá muito barato. Então peraí, eu vou avaliar. Por que tá barato? É bom, mas tem que avaliar, irmão. Porque às vezes é presente de grego. Então, 2, defina a sua decisão. Qual vai ser o impacto da minha decisão? 2, marque um momento para decidir. E depois, defina a sua decisão. Qual vai ser o impacto da minha decisão? Qual é o impacto da sua decisão nos seus filhos? Tem pessoas, irmãos, eu vou falar do meu nicho, que é a igreja, amém? Tem pessoas que saem daqui, às vezes, vou trocar de igreja que eu não gostei do pastor, não gostei da mensagem, trocou. Não pensou no filho. Aí chega lá, esse dia ligaram aí para os adolescentes, para o líder de adolescente. Minha filha pode ir aí, porque não tem amigo aqui. Mas por que não pensou nisso antes de sair? Não pensa nos... Qual é o impacto da sua decisão? Tem que definir sua decisão. Eu penso assim, mas meu filho vai ser prejudicado? Então eu não vou tomar essa decisão. Amém? Então marque um momento para decidir. Depois, defina a sua decisão. Qual vai ser o impacto da minha decisão? Eu vou ganhar mais, eu vou trabalhar mais também. Vou ver minha mulher só 1 hora durante o dia, meus filhos só 1 hora durante o dia. Vai compensar R$1.000 a mais e o impacto na tua família? Tem que pesar. Eu tenho ministério, mas o meu emprego agora não vou mais poder ter ministério. A vida espiritual, a vida ministerial faz algum sentido para você? Faz, pastor. Se faz, isso vai impactar a sua vida? Vai. Então tem que ver se compensa, porque tem pessoa que o ministério para ela não tanto faz. Ela não liga, ela não tem chamado, ela não tem uma chama que pulsa. Ela ajuda de outras formas, frequenta a igreja, como a gente tem os irmãos aqui. Agora tem aquela pessoa que está aqui todo dia, que é empenhada, que gosta disso, gosta de igreja, é igrejeiro. Se deixar, está na igreja segunda, terça, quarta, quinta. Tem gente que é assim. Para você que é assim, pegar um emprego que vai te tirar da igreja, vai te impactar. Então tem que pensar. Eu vou me esfriar? Não vou? Depois, pense nas opções. Sempre tem diversas opções para você escolher. Pelo menos 2. Então pense nas opções com carinho. 4. Volte-se para os seus valores. Os teus valores vão falar muito sobre as tuas decisões. Quando você tomar uma decisão, você vai tomar uma decisão baseada naquilo que você já tem dentro do teu coração. Eu sempre digo o seguinte: as pessoas, quando vêm para mim, pastor, eu tenho que tomar uma decisão, eu gostaria de saber qual a sua opinião. Qual é a primeira pergunta que eu faço? Você tem paz? Teu coração está em paz com essa decisão? Não, pastor, eu estou meio assim. Então não faz. Eu já tomei decisões sem paz no coração.
com medo de perder membro. No fim, perdi do mesmo jeito. Entendeu? Porque quem tem que sair da tua vida vai sair de qualquer jeito. E quem entrar vai entrar de qualquer jeito. Então assim, você tem que ter paz no teu coração. Ah, mas é minha mãe, mas é meu irmão, mas é meu isso, mas é aqui. Mas você está em paz? Tô. Então faz. Outra coisa, nunca tome decisões sem o seu cônjuge saber. Quando você vai tomar decisão, seu cônjuge tem que saber e vocês têm que tomar junto. Eu sempre digo para a Aline, se der BO, fomos nós dois que decidimos. E se der certo, fomos nós dois que decidimos. Ponto. Ninguém vai ficar com o dedo assim, eu te avisei. Isso, aqui. Tome decisões sempre em concordância. Depois, penúltimo, peça perspectivas. Converse. Eu aqui na igreja tenho um grupo chamado Grupo Estratégico, de algumas pessoas que eu confio. Eu vou tomar uma decisão importante. Gente, vem para cá. Vamos sentar ali. E vocês vão ouvir o que eu tenho para dizer. Cada um vai dar uma opinião. Quer dizer que eu vou seguir a opinião deles? Não. Mas eu estou ouvindo as perspectivas. Eu estou ouvindo a visão de cada um. Um é diferente do outro. Um tem uma visão diferente do outro. E isso para mim é enriquecedor. Por quê? Porque eu estou ouvindo várias opiniões. Não quero que ninguém concorde comigo. Você concordar comigo. Porque na dissonância a gente também encontra solução. Então, o negócio é a gente chegar em uma decisão. E por último, cuide com as suas expectativas. Module as suas expectativas com a sua decisão. Irmão, expectativa é algo teu. Pastor, mas eu tinha expectativa que no meu aniversário, meu pai ia me ligar e ia falar isso. Irmão, a expectativa é tua, não é dele. Ele nem sabe. Eu queria que o meu pastor fosse assim, assim, assado. A expectativa é tua, não é dele. Ele nem sabe. Entende? Eu tenho expectativa de fazer tal coisa. Se depende de você e se você está se esforçando para isso, amém. Mas cuide para não se frustrar com decisões que você vai tomar com altas expectativas e depois se decepcionar. Quando eu fiz direito, no primeiro ano de direito, a minha expectativa era ter um escritório milionário, andar de BMW e curtir a vida. Essa era a minha expectativa. E a expectativa de todo mundo que estava na minha sala, porque o meu próprio professor falava: quando vocês se formar, aquele mentiroso, cara, quando vocês se formar, vocês vão ter a chave da BMW de vocês, vocês vão ter o escritório de vocês. Estou no lugar certo, é aqui mesmo. Aqui estou, sem BMW e sem escritório. No chamado que Deus me deu. Então assim, amém. Então assim, as expectativas podem fazer você se frustrar. E por isso, por esse tipo de expectativa, eu demorei muito para estar aqui. Porque esse tipo de expectativa me causou frustração, que me limitou, me impediu durante muito tempo de eu chegar até aqui. Então, expectativas frustradas são espinhos no teu caminho, que vão fazer você demorar a chegar no teu destino. Por isso, cuide com as expectativas, porque elas viram espinhos facilmente. E eu quero terminar declarando sobre você a bênção do Salmo 1. Amém? Que você dará fruto na estação própria. Então eu quero que você se levante para isso, porque é demais aquilo que Deus está querendo liberar sobre a sua casa, sobre a sua vida no dia de hoje.